PVE aqui no Facebook, no nosso grupo do PVE Nacional. Agradeço imensamente a participação de todos. Logo, logo nós chegamos nos municípios e a gente vai acolhendo e dando oi para todo mundo. Eu sou Ana Brusqueta, coordenadora do PVE no Instituto Votorantim, e é um prazer estar com vocês aqui. Aqui em São Paulo está uma tarde fria, tarde de outono, e cada um deve estar aí em casa também, vivendo esse momento desafiador da pandemia. Hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Juliana Foneri. Ela é doutora em educação e ela tem um currículo pela PUC, então ela traz na sua linha de pesquisa de políticas públicas e reformas educacionais e curriculares para desenvolver a pesquisa Currículo Escolar e Enfrentamento à Violência Sexual Intrafamiliar contra a Criança e Adolescente aqui no município de São Paulo. Ela também é mestre pela mesma linha com a pesquisa Possibilidades e Limites da Escola frente a situações de violência doméstica contra crianças e adolescentes. Então, a Juliana, ela vai conversar hoje com a gente sobre esse tema que é desafiador, ainda mais, né, Juliana, nesse contexto, que é de violência contra a criança e adolescente, com destaque para a violência sexual intrafamiliar. Então, como é que a gente, considerando esse contexto de suspensão das aulas, considerando esse contexto das crianças que ficam agora também afastadas de atividades em projetos socioeducativos, a gente tem hoje aí um contexto ainda mais desafiador, né? Então, Juliana, primeiramente, boa tarde, seja muito bem-vinda a esse espaço de troca, de compartilhamento com as famílias aqui no PVE. Obrigada, Ana, obrigada a todos de vocês daí pelo convite. Eu me sinto extremamente honrada e agradecida por poder fazer parte dessa live, desse bate-papo aqui com vocês, para conversar sobre um tema que o que ele mais precisa é esses momentos de diálogo. Por quê? A violência acontece com base no silêncio, né? Ela se propaga com base no silêncio. Então, toda e qualquer iniciativa para falar sobre esse assunto, para a gente poder pensar junto, né, alternativas, o que tem sido feito por aí para a gente enfrentar essa situação, são muito bem-vindas. Então, parabenizo vocês por terem colocado esse assunto tão difícil em pauta, e é um prazer imenso poder colocar esse assunto aqui, compartilhando com tantas pessoas pelo Facebook. Obrigada pelo convite. Vamos começar essa conversa, então. Também eu quero fazer um convite para os municípios, então, quem quiser ir falando um oi, dizendo de que cantinho do Brasil que está participando e entrando nesse momento, e também podem ir registrando ao longo da nossa conversa as perguntas, comentários, porque é isso, a ideia aqui é um bate-papo mesmo, para a gente falar de família para família, né? Então, acho que para a gente começar a conversa, contextualizar um pouco, né, Juliana? Quando a gente fala de violência contra criança e adolescente, do que é que estamos falando? Que tipos de violência seriam essas? Eu acho que é legal a gente pensar violência no plural, né? As violências contra criança e adolescente, a gente tem que parar para pensar em todas as ações que tratam a criança e o adolescente não como um sujeito, como uma pessoa, mas como coisa, né? Essa visão adultocêntrica de que o adulto pode fazer o que quer com a criança, às vezes com a desculpa de estar educando, às vezes com a questão de achar que a visão do adulto é mais importante do que a da criança. Tudo isso vai coisificando a criança e vai construindo várias violências num crescente, né? O pessoal do Instituto de Direitos Humanos do Chile construiu um violentômetro, onde eles demonstram essas violências sempre num crescente, né? Quando a gente fala, por exemplo, da violência física. Então, a gente tem vários tipos de violência contra a criança e o adolescente. A questão mais triste é que a maioria delas acontece onde elas deveriam se sentir mais protegidas, que é o ambiente doméstico, né? E de forma intrafamiliar, porque tem uma diferença também, né? A violência doméstica é aquela que acontece em ambiente doméstico, mas ela pode ter sido
ter sido cometida por um vizinho, por um amigo, uma pessoa de confiança que frequenta ali a casa da criança, e aí nesse ambiente doméstico aconteceu a violência. A violência intrafamiliar, ela tem um aspecto né, um pouco mais de atenção, né, nessa questão. Por quê? Porque são os laços sanguíneos que estão envolvidos, né? O agressor tem um laço sanguíneo com a vítima. E aí, esse laço sanguíneo, por mais que a criança passe por psicoterapia, por mais que ela mude de cidade, de estado, país, o laço sanguíneo vai estar sempre presente. Então, a violência intrafamiliar é ainda mais prejudicial, né? A gente não está fazendo uma escala de qual é a pior ou qual é a mais importante, mas é importante a gente compreender essas diferenças para compreender o fenômeno e poder enfrentar essas violências, né? Aqui na rede municipal de São Paulo, né, a gente tem trabalhado com 10 tipos de violências, né? E aí não só as violências domésticas. A gente tem trabalhado com a violência física, química, psicológica, sexual, institucional, negligencial, a violência estrutural, né, que alguns chamam de violência social, as violências entre as crianças e adolescentes, né, também conhecida como bullying, a violência autoinfligida, que tem preocupado bastante a gente também, e o trabalho infantil, né? Todas essas 10 violências também sendo permeada por um outro tipo de violência, né, que é o racismo, que permeia todas elas. E é bem interessante a gente pensar, para compreender bem o fenômeno, que dificilmente acontece só um tipo de violência contra a criança, né? A professora Maria Amélia Azevedo, a professora Viviane Guerra, que foram pioneiras em falar de violência doméstica contra a criança, elas já diziam que quando acontece uma violência fatal contra a criança, várias outras violências aconteceram antes, né? Então, a gente compreender o fenômeno, as características de cada uma, os sinais de cada uma, como prevenir cada uma, a gente está prevenindo, sim, no limite da situação, uma violência fatal. Muito bem, e aí quando a gente traz esses contextos, eu acho que é muito importante essa diferença do que é dentro, né, o intrafamiliar, essa separação de violência doméstica. A gente sabe que tem muitos dados relacionados a esse enfrentamento. Então, nesse contexto, como que a gente pode dar esse panorama, digamos assim, né, de como que está aí, quais são esses dados que a gente tem, que dimensão é essa, né, desse contexto, o que a gente está falando quando a gente pensa nessa questão do enfrentamento a essa violência? Qual é esse cenário que a gente tem? O cenário é bastante preocupante, Ana, porque eu até brincava lá no meu grupo de pesquisa, né? Eu falava, gente, eu quero pesquisar uma coisa que inicialmente eu não quero ver os números diminuindo, eu quero ver os números aumentando, né? O que mais preocupa em relação à violência contra criança e adolescente é o silêncio e a subnotificação, né? Então, quando a gente fala de dados, antes da gente apresentar qualquer tipo de dado, é importante a gente falar que a gente está falando da pontinha do iceberg, né? A gente está falando daquela partezinha mínima que é visível. Todas as outras violências que estão embaixo, que não foram notificadas, que não foram denunciadas, ou que a própria criança, o próprio adolescente não sabia que aquilo que estava acontecendo era uma violência, são um fenômeno que a gente precisa olhar com muito mais atenção, né? Mas só para vocês terem uma ideia, nesse contexto de pandemia, né, os dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, né, que são dados nacionais, estão apontando para um aumento de 28% das denúncias nesse período, né, comparado com o mesmo período de 2019. Além disso, né, desse dado de aumento de 28% de denúncias, a gente tem números aí bem assustadores, mas a gente imagina que ainda está havendo uma subnotificação e que esses dados ainda não estão sendo denunciados, porque o principal local de denúncia, além do Disque 100, né, que é o Disque Direitos Humanos, quem mais denuncia é a escola. E aí, com o isolamento social, a escola não está tendo
facilidade para detectar os sinais de que a criança está em sofrimento, que ela está sendo violentada, a criança não tem a proximidade para pedir ajuda, para pedir apoio, né? Então, isso tudo fica prejudicado com o isolamento social, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa preocupação por causa do aumento das denúncias, a gente tem ainda a expectativa de que seja um número muito maior do que é o que é denunciado, né? E fora também o que às vezes a gente não atenta, que é a violência testemunhal que a criança presencia dentro de casa, a violência que acontece contra a mulher, por exemplo. E esses dados de violência contra a mulher, a gente tem um pouco mais de informações e também um número muito maior nesse momento de isolamento social. Então, os dados são bastante preocupantes, tanto para ações que o poder público de todos os municípios, né, todas as instituições não governamentais, toda a sociedade civil precisa fazer nesse momento de pandemia, mas também já começar a se preparar para o pós-pandemia, né? O que a gente vai encontrar quando o isolamento social acabar, ou quando ele for, né, relaxado, afrouxado um pouquinho, porque a demanda vai ser grande, né? A gente está falando aí de um longo período em que as crianças estão isoladas, e ainda que, mesmo se elas estiverem num lar onde está tudo bem, né? Onde os pais estão tentando dar uma atenção, tentando manter as atividades, as rotinas da criança, uma atenção, carinho e tal, e não estão cometendo nenhuma violência, só o isolamento social já é um sofrimento para a criança. Elas não compreendem isso, eles sentem saudade da escola, saudade da rotina, a questão do tédio, é tudo muito novo, muito difícil. Esse luto coletivo, eles não compreendem, né? Então, a gente já tem que se preparar para o retorno de crianças que viveram isso que a nossa geração não viveu, né? E ainda mais a criança que sofreu violência nesse período, né? Ela precisa saber de que aquilo que ela passou foi uma violência, que ela precisa ser cuidada, acolhida pelas escolas, né? E por toda a sociedade. Acho que você trouxe um ponto realmente muito importante, né? As escolas têm um papel muito importante nessa rede de proteção e cuidado da infância e adolescência, que neste momento, com a questão, né, do distanciamento social, com essa questão da suspensão das aulas presenciais, as crianças e adolescentes não encontram também essa oportunidade ali mais direta de poder conversar e de poder, as famílias também poderem contar com esse apoio. E aí, acho que até voltando um pouco nesse sentido, como é que a gente poderia, então, pensando nessas possibilidades, né? Primeira coisa, qual que é, então, esse papel da escola? A gente está conversando sobre isso, né? A importância do papel da escola nessa rede de proteção da infância e adolescência. E acho que um ponto nesse sentido, agora com essas medidas de distanciamento social e de suspensão das aulas presenciais, como que fica esse papel? O que as redes, o que as escolas, o que as famílias, principalmente, podem fazer considerando esse contexto? Aí, Juliana, antes de você responder, vou só aqui dar um oi, porque a gente tem Itanhaém, Juquiá, Simões, Matão, Botucatu, que estão aí acompanhando com a gente, então cada município está chegando aqui para participar da nossa conversa. Ai, que bom, é muito bom saber que tem bastante gente interessada em fazer esse enfrentamento, né? Sobre a questão do papel da escola, né? Qual é o papel da escola antes, durante e depois da pandemia, né? Às vezes as pessoas me perguntam, né? Como assim, né? Você fala de violência doméstica contra criança e adolescente, violência sexual contra criança e adolescente a partir da escola. A escola é muito impactada também na sua ação quando a criança sofre algum tipo de violência, né? Os impactos da violência são muito ligados ao que às vezes o professor interpreta como uma dificuldade de aprendizagem, como um problema comportamental, e se você vai reparar um pouquinho melhor, entender um pouquinho melhor a situação,
compreender um pouquinho melhor o fenômeno da violência, na verdade, não é que a criança tem uma dificuldade de aprendizagem, por exemplo. A criança não consegue ter, eu brinco, né, às vezes, o sossego mental, ela precisa, né, estar bem para poder aprender. Né? E se ela está com aquelas memórias recorrentes da violência sofrida, se ela está o tempo inteiro em tensão, com receio, porque também tem essa característica do fenômeno, né? Ele geralmente se repete muitas vezes. A violência contra a criança raramente acontece num episódio só, né? Então a criança está naquele estado de tensão, aquelas memórias recorrentes, né, da violência vivida, ela não consegue prestar atenção como ela precisaria prestar atenção. Ela está lendo um conteúdo, a cabeça viaja, né? Então ela acaba tendo mais dificuldade, sim, para acompanhar, às vezes, a construção do conhecimento lá na escola. Mas isso, além de ter essa questão da dificuldade de aprendizagem, a dificuldade de relacionamento interpessoal, né? Ela é uma criança que geralmente acaba tendo uma mudança comportamental para os dois lados, né? Então, a criança que é mais quietinha, mais retraída, tem uns repentes de agressividade. Isso é um dos sinais para a gente ficar alerta né, e tentar ir juntando um pouco o quebra-cabeça e olhar o contexto todo da criança. Um outro sinal que é bem importante é quando a criança é mais expansiva, é mais pop, né, vamos chamar assim, ela se relaciona bem com todo mundo e de repente ela começa a ficar apática, né? E às vezes a gente conversando com educadores, tem alguns educadores que falam assim, eu não quero nem saber o que aconteceu com ele, se ele ficou quieto, ele me dava muito trabalho, se ele ficou quieto, agora tá bom, então não quero saber. E na verdade não é isso, né? Na verdade o que a gente precisa é olhar toda a alteração comportamental, tanto o que é mais expansivo, mais brincalhão, dá mais trabalho para os professores e de repente fica apático, quanto o inverso, aquele que é mais quietinho e de repente tem umas explosões de raiva, uns comportamentos que a gente estranha e fala, ué, não era assim, né? Então, tudo isso vai impactar na prática pedagógica da escola. Por quê? Porque a professora vai interromper muitas vezes para fazer alguma intervenção por causa daquele comportamento, porque brigou com o colega, a criança que tem uma queda no seu rendimento escolar. Então, tudo isso impacta a escola, né? Tem alguns artigos que eu li ao longo do doutorado que eles falam de uma alteração física na criança, né? A criança que está o tempo inteiro nesse estado de pressão, de atenção, esse estresse causado pela violência doméstica, essa sensação de insegurança e tudo isso que envolve o fenômeno, ela acaba tendo alterações eles dizem, né, na linguagem da saúde, alterações neuroimuno, endócrino e oxidativa. O que é isso, né? Vai ter alteração em todo o corpo da criança também. Então, a criança sente dores inexplicáveis, a criança tem febre, e tem febre mesmo, não é que ela está inventando, né? Ela tem febre mesmo. Por quê? Porque o corpo dela reage, né? E aí imagina uma criança que tem dores, que tem febre, que tem essas memórias, que não está bem, tentando aprender. Né? Então, o impacto na escola é muito grande, né? Ao longo de toda a minha carreira como professora em sala de aula mesmo, na educação básica, né, não no ensino superior, eu tive muitos alunos, né, que tinham dificuldade de ser, né, ligando os fatos, né, os sinais que a criança dava, e você falava, não é que ela não tem interesse, não é que ela não quer aprender, é que ela está sendo violentada há muito tempo. Né? E aí, quando a gente ia conseguindo juntar o quebra-cabeça, a importância da escola para fazer a denúncia, né? É muito, muito importante, né? Já está isso previsto desde o Estatuto da Criança e do Adolescente. A escola não pode se omitir, a omissão de quem sabe de uma situação de violência e se cala, né? E omite a situação é crime, né, para os educadores. Então a gente precisa, né, como uma questão da nossa atribuição mesmo, né, enquanto professores, a nossa função social, né, da escola, a gente precisa denunciar, precisa encaminhar o caso.
Mas mais do que isso, a gente também precisa cuidar da aprendizagem da criança. E aí que entra o currículo escolar, né? O currículo escolar precisa trazer elementos para a criança poder conhecer o fenômeno. E aí tem gente que fala assim, nossa, como assim, né? A gente tem materiais, tem ciência já desenvolvida para orientação de prevenção de violência sexual, por exemplo, até com os bebês. Um exemplo prático, porque quando eu falo isso, todo mundo fala, pronto, é louca, né? Como assim um bebê vai se prevenir de violência sexual? Vamos pensar o fenômeno da violência sexual, né? Que é muito característico, mantido pelo silêncio. Um bebê que é violentado, ele nem sabe que aquilo é violência, né? Agora, se o bebê, quando está aprendendo, e isso é currículo, está lá na Base Nacional Comum Curricular, está no currículo de São Paulo, conhecer as partes do corpo, saber nomear as partes do corpo. Se o bebê, ao aprender, né, a comunicação, ele começa a falar as partes do corpo e quem está cuidando do bebê, ensinando o bebê, começa a ensinar o que são as partes íntimas do corpo e que só quem está cuidando da higiene dele pode tocar, os bebês começam a soltar muitos fatos que acontecem com eles, né? E esses fatos precisam ser averiguados, né? Então, precisa ser denunciado. Então, quando um bebê fala que na hora da troca fizeram uma determinada ação com ele, ele dá indícios ali para quem está cuidando dele de que não foi só um cuidado com a higiene, isso precisa ser denunciado, isso precisa ser apurado. E aí, uma questão importante também em relação à escola, não é a escola que vai fazer essa investigação, né? Então, acho que falar um pouco dos papéis da rede de proteção é importante também, porque às vezes a escola fica com receio do que fazer, como encaminhar o caso, e a escola fica tentando colher provas, né? Isso aí é um problemão, porque não é função da escola colher provas. Colher provas é coisa da polícia, né? Pedido do judiciário, é outra coisa. O papel da escola é olhar o fenômeno, saber ver os sinais e encaminhar, né? Agora, mais do que isso, é agir antes, né? É agir na prevenção. Então, para prevenir a violência contra a criança, o currículo escolar precisa trazer esses elementos. Então, esse exemplo que eu dei aí para os bebês nas creches, é imprescindível que os bebezinhos saibam o que é a parte íntima do corpo, né? O saber lidar com as emoções, reconhecer as suas emoções, né? As crianças muitas vezes não sabem que estão sendo vítimas de violência sexual, mas elas relatam, né? Eu não sabia o que era, mas eu achei estranho. Meu corpo, né? Eu tinha umas reações, umas sensações de medo, minha perna tremia, meu coração acelerava. Então, falar sobre esses sinais, sobre essas emoções, saber nomear as emoções é fundamental também para um trabalho de prevenção, né? E aí o currículo escolar trazer cada vez mais orientações, né? No caso da violência sexual, a gente fala dos 3 R's, né? Que é reconhecer, resistir e relatar. Então, a criança saber reconhecer que aquilo é uma violência sexual, ela saber resistir, ela ter ferramentas, ter exemplos, né, de que ela pode resistir, que ela não precisa ceder a todas as vontades dos adultos, e ela pode relatar, ela precisa relatar para um adulto de confiança, seja alguém na própria família, seja na escola, né? E aí, nesse momento de pandemia, como é que ela vai relatar, né? Então, isso foi uma grande preocupação, Ana, que a gente teve na rede municipal de São Paulo, e a Secretaria Municipal de Educação desenvolveu um site que já entrou no ar, está fresquinho. Por quê? Porque a gente tem mais um canal criado para as denúncias, para o pedido de ajuda, né? O canal é o NAAPA, o site é o naapa.com.br, né? NAAPA é o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem. Esse núcleo, que faz parte do Núcleo Técnico de Currículo da Secretaria Municipal de Educação, tem muitas ações de prevenção, de encaminhamento, de articulação com a rede de proteção social, enfim, tudo que envolve aí o cuidado com a criança, com o adolescente, com o bebê, para que eles possam se desenvolver plenamente, né, como diz na LTB.
Muito obrigada. Acho que esses esclarecimentos são fundamentais mesmo. É onde a gente acha ajuda, o que fazer. E aí, eu acho que tem um ponto que é importante, né? É possível, nessas atividades de aprendizagem remotas, que muitas secretarias e escolas estão preparando, também colocar algumas orientações desse contexto, né? Então, quais são os canais de denúncia, onde procurar ajuda, se a família está vivendo uma situação em casa, onde ela pode procurar ajuda. Então, é importante que as escolas ajudem também, né, a informar esses canais nessa situação em que a gente está vivendo aí um distanciamento também das famílias, dos alunos ali presencialmente. Então, junto com as atividades de aprendizagem remota, é possível pensar em anexar aí algumas orientações. Eu acho que semana que vem a gente tem uma data muito simbólica, né? No dia 18, é o Dia Nacional mesmo do Enfrentamento à Violência Sexual. Então, é um tema muito importante para ser abordado e ser incluído até em alguma mesmo orientação, alguma atividade para as famílias nesse contexto. Então, acho que isso é muito importante, porque às vezes as pessoas também não sabem onde procurar ajuda, né? E aí, trazendo aqui, a gente tem mais algumas cidades, então, Miracatu, Itapetininga, Nobres, Melmiro Braga, Matias Barbosa, a nossa rede está crescendo dessa conversa. Aí, Ju, tem algumas. A Cláudia trouxe um comentário falando que ela trabalha há 11 anos numa escola de periferia, de pobreza extrema, violência e drogas comum na vida das crianças. E aí trazendo essa questão, né, que muitas extremamente crianças violentas com os colegas, e é isso que você trouxe, né? Onde tudo isso também chega nessa questão da defasagem de aprendizagem, né? E a Maria das Graças também trouxe um outro ponto. Como é que a gente prepara o professor para essa abordagem? Então, o quanto isso é fundamental. Então, acho que duas coisas para a gente conversar seria, pensando nesse contexto, né? O que a gente poderia pensar aí de apoio para os professores nesse momento, de como organizar atividades, ou como que as próprias secretarias poderiam pensar nessa organização. E aí tem um ponto importante que como famílias, como é que as pessoas, as famílias também estão mais cansadas, mais agitadas aí, né? É um contexto de vulnerabilidade social, econômica e psicológica também aumentando, as famílias se desgastam por essa situação de perda de emprego, muitas vezes, ou por uma perda de um ente querido, luto na família, nesse momento que a gente tem muitas famílias passando por esse luto doloroso causado pelo Covid. Então, como é que os docentes podem ajudar a pensar e propor atividades? E, do outro lado, como que as famílias podem também prevenir, pensar, né, nessa questão de prevenção da violência dentro de casa? Então, como que a gente casa essas duas pontes? Obrigada pelas perguntas, elas são muito boas para a gente trazer esses temas para reflexão, né? Pensando inicialmente nas secretarias, né? É imprescindível que as secretarias pensem a formação dos professores. A gente já tem ciência, como eu disse, desenvolvida para isso, já tem muito material que pensa a prevenção de violências, né? Os diversos tipos. Na Secretaria Municipal de Educação, a gente está organizando um material que vai sair impresso mais adiante, mas agora, em breve, vai sair uma versão digital com orientações de prevenção de cada um dos tipos das violências na escola. Então, como a escola pode agir dentro do currículo escolar, né? Que tipo de atividade, não é um manual prescritivo de atividades, mas que tipo de atividades podem ajudar a prevenção de cada um desses tipos de violências, né? Porque tem algumas ações, por exemplo, na Base Nacional Comum Curricular, a gente fala de desenvolver a empatia, né? O desenvolvimento da empatia já é uma forma de prevenção da violência, né? Eu pensar como é que o outro está se sentindo, isso é fundamental.
E aí isso é uma forma de prevenir todos os tipos de violência. Mas tem questões que são específicas, né, da violência sexual e que a gente pode prevenir sim, né? Às vezes as pessoas acham assim, não, falar de violência sexual, de prevenção de violência sexual, as pessoas imaginam a gente dando aula do Kama Sutra, né, os 50 tons de cinza, né? Nada disso, gente, pelo amor de, né? Não é isso, né? Tem estratégias, tem coisas adequadas para cada faixa etária. Então, não posso dizer que eu vou fazer um trabalho de prevenção com a criança que tem algumas questões que são adequadas para uma faixa etária e para outra não. Então, os professores precisam ser formados nesse sentido, né? Precisa passar por um processo formativo. E aí, nesse processo formativo, a Secretaria de Educação precisa promover, né? Já tem orientação do CONANDA, já tem Plano Nacional de Enfrentamento à Violência, Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, tem muitos planos que são para além da agenda de governo, né? Mas são planos a longo prazo que precisam prever esses espaços de formação, de ampliação da reflexão sobre esse fenômeno, né? E aí, para os docentes, eu acho que abrir o espaço para o diálogo, abrir o espaço de expressão com os educandos para compreender como é que eles estão se sentindo nesse momento, que tipo de ajuda eles estão precisando. E aí eu não estou falando, às vezes os educadores falam assim, mais uma coisa para eu fazer, né? Mais uma coisa para a escola dar conta. E, na verdade, não. Se a gente olha, por exemplo, vou falar, né, como a gente tem vários municípios, não vou falar do currículo de um estado ou de um município específico, mas na Base Nacional Comum Curricular. Ainda que ela não fale especificamente de prevenção de violência sexual, mas tem muita coisa que está ali que a gente pode fazer o gancho, né? Se eu estou trabalhando, por exemplo, a leitura, a escrita, e isso vai, né, desde a educação infantil até o ensino médio, eu estou falando de trazer uma leitura e uma escrita sobre um tema pertinente, né? Um tema que seja importante para a realidade do educando. Então, um tema que seja presente na vida deles, né? E a violência, infelizmente, é muito presente na realidade dos educandos. E a gente está falando também de um movimento de construção do conhecimento para a intervenção na realidade. Então, se o educando consegue compreender o fenômeno da violência, o que ele for escrever, o que ele for ler, puder trazer esses assuntos à tona, o que ele for produzir de conhecimento, puder trazer esse assunto à tona, vai ajudar muito para que esse currículo seja feito de forma significativa, né? Um exemplo muito presente e recente, quando a gente começou algumas formações no ano passado com a Rede Municipal de Educação, alguns professores comentaram que começaram as ações nas escolas e em São Paulo eles têm o TCA, né, o trabalho de conclusão autoral lá no ciclo autoral, né, no último ciclo do ensino fundamental. E vários trabalhos os alunos optaram por fazer com temas voltados para violência contra a mulher, violência sexual, prevenção de violência. Por quê? Porque é muito presente. Então, a escola se abrir, né, para a realidade dos educandos é uma forma de fazer essa construção de conhecimento, né, significativo e que ele possa construir um conhecimento com esses temas que são tão presentes, né? Então, a violência pode estar presente na matemática, na área de língua portuguesa, enfim. Uma professora que fez um curso comigo em São Paulo, ela era uma professora de inglês, por exemplo, né? Nos anos finais do ensino fundamental. E ela desenvolveu todo um trabalho dentro da disciplina, né, de inglês, sobre essa questão do enfrentamento da violência. Então, ela falava, né, my body, my rights, né, e tal, e ia fazendo todo a construção do conhecimento, pegou campanhas internacionais, as crianças estudaram esses textos, né, esse conteúdo. Então, acho que para o docente é cada um ver, né, na sua atuação, os projetos da escola que são interdisciplinares, ou se tem uma atuação mais disciplina, né, cada professor com a sua disciplina, com a sua área do conhecimento, ver o que a gente pode encaixar, porque é possível, sim, né, trazer esse conhecimento.
E para as famílias, eu acho que é importante a gente pensar, tudo isso que você falou é muito pertinente, né, Ana? Porque a gente está falando de um momento onde quem está empregado ainda está com redução salarial, está com medo de ser mandado embora. E aí eu faço muito essa analogia, né, da violência física, por exemplo, aumentando quando o pavio vai ficando mais curto, né? A gente vai ficando com o pavio curto, a paciência com a criança e com o adolescente vai diminuindo quando a gente está com essa sobrecarga de preocupações, né? Então, é a questão econômica, é o medo, é o luto, é o estar preso dentro de casa, é o receio com qualquer, né, chegou compra do mercado, ter que limpar tudo. Gente, a gente está limpando o saquinho de batata, né? Quando a gente fez isso? A gente está tendo que aprender a lidar. Só que para a gente aprender a lidar com essas situações novas, a gente também precisa de respostas novas, né? E aí eu acho que uma coisa que tem funcionado muito, né? Quando o pavio vai ficando mais curto, para tudo, é o momento de parar tudo e inverter a lógica, né? Eu mesmo, outro dia, estava quase perdendo a paciência aqui com o filhote, estava começando a falar um pouco mais alto, e a minha mãe cardíaca veio para cá, né, para minha casa, por orientação da médica dela, e aí ela só fez assim para mim, né, de longe, porque ela estava percebendo que eu estava, né, me alterando na voz e tal, meu filho estava começando a fazer cara de choro, aí eu falei, não, vamos parar tudo, parei tudo, aí abraça, e aí conversa, olha no olho, né? A Karina Fukumitsu, que é uma pessoa muito conhecida, né, para o enfrentamento à violência autoinfligida, a questão do suicídio, ela fala que essa questão extrema, né, que é a violência autoinfligida também, da pessoa buscar esse tipo de saída para o seu sofrimento, uma forma de prevenção é o olho no olho, é o carinho, né? Então, eu acho que na hora que o circo está pegando fogo, em vez de deixar o circo pegar fogo, para tudo e vai para o afeto, né? Vai para o contato, né? Aquele contato que, em vez de fazer assim, pega e faz assim, né? A comunicação não violenta, né? Tem vários vídeos na internet também, tem vários livros, artigos disponíveis sobre comunicação não violenta. É uma aprendizagem importante para esse momento de pandemia, né? Eu entender as necessidades do outro, eu conseguir dialogar com o outro, conseguir colocar as minhas necessidades também, a gente chegar a um consenso do que vai ser melhor para todo mundo, né? O diálogo, que é fundamental nesse movimento todo, né? De comunicação não violenta. Também tem alguns autores que falam de disciplina positiva e também tem bastante vídeos na internet, artigos disponíveis, tem livros publicados, disciplina positiva em sala de aula, né, com a Jane Nelson, que é uma autora muito conhecida, mas também tem outros autores que trabalham com essas questões. E aí todos eles vão muito nessa linha, né, do afeto, da intensificação do diálogo e da gente tentar compreender a necessidade do outro, né? E nesse momento que está todo mundo, né, com os nervos à flor da pele, parar, né, respirar, tentar ver a situação do outro também, né? Eu acho que é um pouco por aí. Acho que é isso, né? É um desafio para todo mundo. E se a gente realmente não para, não respira, o estrago muitas vezes já foi feito, né? E às vezes é um segundo que a gente teria parado que evitaria um estrago grande aí de anos. Então, acho que isso é muito importante. E tem um ponto que presenciei uma situação. Então, estou percebendo, por exemplo, que o meu vizinho, todo dia, eu escuto ele gritando, batendo. Eu estou percebendo que é uma situação ali, realmente, sabe? Percebo que é uma situação de violência. Como que eu faço para fazer essa denúncia? Meus dados ficarão em sigilo ou não, sabe? Meu vizinho vai saber que fui eu que denunciei, porque agora é um pouco isso, com as pessoas em casa também a gente acaba presenciando mais situações, né? E acaba ficando com um pouco de receio também nesse sentido. Qual é o canal que eu posso falar, olha, deixa eu denunciar aqui, porque percebi que é uma situação de violência mesmo, né? Então, onde eu procuro? Qual é o canal que eu posso fazer
essa conversa e se ao fazer eu estar protegido. Isso, é uma questão bem importante, né? Porque toda a sociedade civil, né? Todo mundo que tem conhecimento, que tem uma suspeita de violência, precisa fazer a denúncia, né? Eu posso fazer uma denúncia anônima no Disque 100, por exemplo, que é fácil de memorizar, né? E a gente consegue, ao ligar para o Disque 100, é um serviço nacional, e aí o Disque 100 aciona, você fala qual é a região, o endereço e tal, e aí o Disque 100 vai acionar o conselho tutelar da região, e aí o conselho tutelar vai fazer o acompanhamento da situação. E aí você fica em sigilo, né? Você pode fazer a denúncia anônima, tá? Então, isso a gente sabe que é bastante recorrente, né? Ligar para o Disque 100, porque você sabe que vai estar protegido. Ou então, ligar diretamente para o Conselho Tutelar. Por quê? Porque às vezes você está percebendo que é uma situação tão grave, né? Que não dá para esperar você ligar para o Serviço Nacional, o Serviço Nacional encaminhar para o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar, né, conseguir, dentro de todas as demandas que os conselhos são sobrecarregados no nosso país, né, acionar e investigar e orientar essa família, ver como é que está essa situação. Então, às vezes, é mais rápido ligar para o Conselho Tutelar mesmo, né? Então, os conselheiros tutelares que estão trabalhando nesse momento de pandemia, eles continuam trabalhando, né, em regime de plantão, os celulares disponíveis, né, do plantão, e eles estão atuando sim, né, então é importante fazer a denúncia. O que é mais rápido é você conhecer o número de telefone do Conselho Tutelar da sua região, né, e fazer diretamente a ligação para lá. O registro é extremamente importante, peça um número de registro de protocolo, registro de denúncia, por quê? Porque não basta só a gente ligar e denunciar. A demanda é tão grande que a gente também precisa tentar acompanhar. Então, olha, foi feita uma denúncia, gerou um número de protocolo, a denúncia foi feita no dia tal, quem atendeu o telefone no momento da denúncia foi a pessoa tal, a situação aqui permanece, eu gostaria de saber qual é o próximo passo que eu, né, enquanto vizinha, eu enquanto sociedade, eu enquanto professor, né, no caso de uma denúncia anônima, a gente não fala de professores acessando o Disque 100, a gente fala de denúncia diretamente para o Conselho Tutelar. Mas quando eu faço uma denúncia, é importante eu registrar esses dados, eu ter esses dados em mãos para eu poder acompanhar, né? E também para poder me certificar de que esse encaminhamento foi feito. Por quê? Porque a política pública só vai ser feita quando a gente tiver dados, né? A gente precisa desses dados, a gente precisa das denúncias. Se a gente ficar só com esses dados da pontinha do iceberg, sem saber tudo que está acontecendo embaixo, só trabalhando na expectativa de quantidade de casos por causa da subnotificação, a gente não vai conseguir enfrentar, né, de fato esse problema, né? Então, fazer a denúncia para o Conselho Tutelar, eu acho que é o mais rápido, né? Se quiser garantir mesmo o sigilo, faz a denúncia pelo Disque 100, às vezes não tem o número do Conselho Tutelar ali em mãos, o Disque 100 é fácil de lembrar, liga e faz a denúncia. E no caso das escolas também, né? Encaminhar a denúncia para o Conselho Tutelar não conseguiu agir ainda, a gente fez o acompanhamento, né? Registrou, ligou de novo, não teve nenhum encaminhamento ainda, aciona as outras instâncias, né? Ministério Público, Vara da Infância, por quê? Porque toda a rede precisa se articular para cuidar da criança, né? Como aquele ditado africano diz, precisa da aldeia inteira para cuidar de uma criança. Então, a rede de proteção à infância e adolescência precisa funcionar. E se não está funcionando, a gente precisa desses dados, desses registros para fazer funcionar, né? Então, a gente sabe que a demanda é muito grande, a gente sabe que o desafio é muito grande, mas o fenômeno só vai parar se a gente agir hoje, né? Agora. Acho que isso é muito importante. O nosso papel enquanto responsáveis diretos, pais, familiares, mas também o nosso papel enquanto sociedade, por todas as crianças. Nós somos responsáveis por todas as crianças, não só aquelas que estão em nossas casas. Então, acho que essa é uma mudança muito
importante, principalmente em um contexto como esse. Cuidar das crianças é responsabilidade nossa, elas estando dentro da nossa casa ou não. Então, é muito importante a gente atuar juntos nessa mobilização. A Cláudia trouxe um ponto muito legal de uma prática que ela faz roda de conversa no início e final da aula, deixando espaço para as crianças falarem o que quiserem, e nesse contexto muito já dão ali indícios de como estão psicologicamente. Eu acho que isso você trouxe, essa questão das habilidades socioemocionais, de como que as escolas também podem incluir essas atividades alinhadas sempre com a questão, né, que hoje compõe a BNCC. Então, pensar também não só nos conteúdos, mas também nessa questão de como acolher, e nessa questão do sócio, aí desse comportamento, né, dessas habilidades socioemocionais, ter esse momento para falar de sentimentos. É muito importante também ter essas atividades, né? E aí, acho que trazendo um ponto, a gente tem aí Simões, a rede de Simões em Peso acompanhando, Botucatu, Itapevi, então é o Brasil participando, e a gente sabe das dificuldades que nós enfrentamos mesmo considerando esse Brasil. Então, sabemos dessas vulnerabilidades, alguns hoje têm um acesso, por exemplo, nas atividades de aprendizagem remota, usando a tecnologia. Então, algumas redes se organizaram dessa forma e o contexto também contribui, outras não, outras têm uma realidade muito diferente, em que, nesse momento, o relacionamento com a escola é feito via rádio. A gente tem um caso assim, né, lá no Amazonas, que as aulas estão acontecendo via rádio, outro tem uma TV local também ajudando nesse contexto. Para alguns municípios, nesse momento que foi possível, foi envio de atividades impressas, então as famílias retiraram um kit de atividades para se organizar durante o período de pandemia. Então, a gente sabe dessas dificuldades, né, Juliana? Eu acho que aí, nesse ponto, se torna ainda mais necessário realmente que a gente cuide dessa proteção. Então, não esquecer, dentre essas atividades, incluir em algum momento, inclui essa orientação sobre o que fazer caso você identifique uma situação de violência, contar sobre o canal, incluir o número do conselho tutelar ali do município. Então, inclui um material que vai enviar para a criança, aproveita e inclui essa informação, né? Acho que já ajuda também a compartilhar os canais de denúncia, né, Juliana? Exatamente, e isso também faz parte do currículo, né? Já está no Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, aqui no estado de São Paulo também contribuí na elaboração do Plano Estadual de Educação e Direitos Humanos. Essas ações de prevenção estão previstas, né? A escola é a principal função, né? Retomando as funções da escola, a escola é a principal, a função dela é a prevenção. Então, a divulgação desses canais, trabalhar os direitos da criança e do adolescente é algo fundamental mesmo, já era antes da pandemia, agora então mais ainda, né? As crianças precisam saber, precisam conhecer os seus direitos fundamentais, estão previstos no ECA, na Declaração dos Direitos Humanos, elas precisam conhecer esses direitos para estranhar alguma ação em relação a elas, né? Elas precisam conseguir entender que aquilo que aconteceu com elas foi uma violência, e aí sim pedir ajuda, né? E aí a escola, nesse movimento, as escolas estão fazendo entrega, né, do material impresso, como você falou. Aqui em São Paulo a gente viu algumas diretorias regionais, né, relataram algumas escolas que fizeram entregas, né, de material impresso, e aí já divulgaram o site, né, do NAAPA, como a gente está construindo esse canal aqui em São Paulo. Outras relataram que as próprias regionais, quando ia entregar o cartão da merenda, entregava junto o telefone do conselho. Acionaram, por exemplo, as lideranças comunitárias, né, que estavam entregando máscaras, entregavam junto o telefone, orientação do conselho tutelar, alguma orientação sobre os direitos da criança e do adolescente, a quem recorrer, né, no caso da violência.
para ir ajudando a cercar esse fenômeno e proteger mesmo a criança, para que ela consiga ver que tem saída, né? A violência pode ter um fim, apesar de ser uma das características do fenômeno, né? Essa recorrência, a violência ser muitas vezes intergeracional, né? Várias gerações da mesma família vão reproduzindo, não conseguem romper esse ciclo e vão reproduzindo. A mãe foi vítima, a filha é vítima, a neta é vítima e assim por diante. O ciclo só se rompe quando quebra o silêncio, né? E para quebrar o silêncio precisa da informação. Então, divulgar mesmo o telefone do Conselho Tutelar, pensar em informações para os professores aprenderem a detectar os sinais de violência, isso tem sido fundamental aqui na rede municipal de São Paulo, intensificar o trabalho no currículo para prevenção e, nesse momento de pandemia, acionar toda a rede, né? A saúde, a educação, com as ações que está fazendo, a distância, assistência social, que também não parou, né, também está no contato com as famílias, então quem está no contato precisa ter um olhar ainda mais sensível, né, para essa situação de violência, para esses sinais, essas orientações às famílias, para todo mundo conseguir romper esse ciclo, né. Eu acho que tem um ponto, e aí também a gente tem Resende, Esteio, Miracatu já tinha falado, então Resende e Esteio também aqui junto com a gente. E tem um ponto que a Margot trouxe, falando de como que a gente leva esse conteúdo. O que é essa comunicação não violenta? Quando a gente fala isso com as famílias, como falar desse tema de uma forma simples, né? E principalmente pensando nesse contexto de Brasil e de diferentes vulnerabilidades, de diferentes aspectos. Como que a gente pode abordar a comunicação não violenta? Eu acho que tem um princípio, uma fala do professor Mário Sérgio Cortella, que também foi professor lá no programa da PUC, que ajuda bastante a gente a simplificar um pouco a conversa, né? O Cortella fala assim, eu não vou fazer com o outro o que eu não queria que fizessem comigo. Eu não vou tratar o outro como eu não gostaria que eu fosse tratado, né? E eu não vou falar com uma criança da mesma forma como eu falo com um adulto. Eu falaria com um adulto nesse tom, eu resolveria esse tipo de conflito com um adulto na base da força, né? Então, vamos tentar, além de se colocar no lugar do outro, pensar como eu gostaria de ser tratado, né? E aí, no caso da violência psicológica, que é muito comum, né? E uma sugestão aí para falar de uma forma de desenvolver a comunicação não violenta também, além de eu entender as necessidades do outro, né? Que tem 4 passos lá da comunicação não violenta, eu poder falar, por exemplo, com a criança, tentando sempre o reforço positivo, aí é bem behaviorismo mesmo, né? Bem estratégia comportamental. Eu vou reforçar os comportamentos de uma forma positiva, eu vou falar com a criança, não ressaltando aquilo que ela tem de dificuldade, aquilo que ela fez de errado, mas tentar enxergar aquilo que ela já conseguiu. Então, por exemplo, um exemplo banal, uma criança que tá lá, eu tô com meu filhote aqui de 4 anos que tá todo querendo, né, achar que ele tem 14, né, porque ele tá todo, né, como diz na gíria, todo trabalhado na autonomia nesses tempos de pandemia. Então ele quer servir o suco, ele quer segurar o copo, andar com um copo de vidro, e a gente já enlouquece. Nossa, e agora? Como é que a gente explica para ele, né? Eu posso falar, não, você não consegue esse copo, não, você vai derrubar e tal e tal. Isso é uma forma de falar. Outra forma de falar eu posso te ajudar para você conseguir carregar esse copo sem se machucar enquanto você não cresce, né? Enquanto você não tem ainda a segurança para, né, segurar o copo de vidro e tudo mais. Então, eu tentar ver qual é o jeito que eu vou estar promovendo uma sensação boa na criança, mas, ao mesmo tempo, protegendo, né? Tem gente que às vezes confunde um pouco, acha que comunicação não violenta ou que não bater na criança é deixar a criança fazer o que quer, e não é.
É outra forma de eu construir esse limite, é outra forma de eu construir essa relação com base no diálogo. E, gente, isso dá um trabalhão, né? Dá um trabalhão mesmo, porque às vezes o tapinha resolve na hora, né? Resolveu na hora, só que isso não ficou para a criança, ela parou por causa da dor física, ela não parou de ter um determinado comportamento porque ela compreendeu que aquilo não é legal, não é aceito, ela poderia resolver de outra forma e tal. Então, eu tentar sempre levar para a criança a ajuda do adulto, né? E uma fala positiva nesse sentido, né? De ser construtiva nas potências que ela tem. Então, por exemplo, o filhote está lá, quase derramando todo o suco e fazendo aquela meleca, né? Na cozinha que você acabou de passar o pano, aí vem a criança e derruba o suco. Claro, gente, criançada em casa vai usar, né? Então, em vez de falar, você sujou, você derrubou, né? Respira. Nossa, que legal, você tentou colocar o suco sozinho, parabéns, mas você ainda precisa de ajuda, chama a mamãe, eu vou te ajudar, se eu não puder te ajudar na hora, você vai esperar só um pouquinho. Por isso que dá muito trabalho, porque você tem que ir dialogando e negociando com a criança, né? Então, um exemplo de hoje, né? Cenas da vida real agora. Eu desci e ele estava querendo que eu fosse brincar, eu cheia de trabalho para fazer, não podia dar atenção para ele aquela hora. E aí ele começou, daí derrubou uma coisa, caiu a outra, já bagunçou a outra. E aí eu ia fazer um chá. Aí eu falei, então tá, então vem aqui que você vai fazer o chá comigo. Então, umas coisas simples às vezes, né? Aí eu coloquei a água, ele observou o saquinho do chá, modificando a cor da água. Aí, tá, então eu vou colocar no micro-ondas. Você aperta o 1, depois você aperta o 0, depois... E aí uma coisa simples, a gente mudou a vibração, né? Porque ele já estava numa vibração de que já estava me olhando com outro olhar, já ia dar ruim aqui em casa, né? Como diz na gíria. Mas a gente foi mudando essa vibração, vamos dizer assim, por quê? Porque aí eu, em vez de eu ir para a bronca, para o embate, bater de frente, eu fui trazendo ele para junto de mim, ó, vamos fazer um chá aqui com a mamãe, vamos observar, vai você junto comigo no micro-ondas. Aí, ainda cuidado, né? Ó, você não pode mexer no micro-ondas sozinho ainda, você está crescendo, né? Então, o tempo inteiro muita conversa, muito diálogo. É difícil, porque a minha geração ainda é uma geração que foi educada na palmada. No nosso país, a palmada, infelizmente, apesar de ter legislação contra a palmada, né, a Lei Menino Bernardo, a gente tem uma cultura que ainda, tudo bem, minimiza e fala que pode, né, bater para educar, e não pode, gente, porque o bater não educa, né? Então, essas estratégias de trazer a criança para junto, explicar para as famílias como é que se dá as estratégias da comunicação violenta, né? Eu compreender a necessidade do outro, conseguir expressar a minha necessidade, a gente chegar juntos a um consenso, a melhor forma de resolver um conflito, é bem pertinente para esse momento que está todo mundo com pavio curto, preocupado, né? Com tudo que está acontecendo. Então, é importante essa questão que a Margot colocou. Busquem mesmo se aprofundar nessa questão da comunicação não violenta, para ensinar as famílias, para sugerir estratégias para as famílias, sugerir exemplos, né, de como se pode agir com cada faixa etária. Então, isso é bem importante nesse momento que a gente está vivendo e no que vai ser quando as crianças voltarem, né, para a escola. A gente está chegando já na nossa... A gente já passou de 1 hora de conversa. Papo bom é assim, né, Juliana? Dá vontade de ficar falando a gente nem tem. É isso aí. Se deixar, eu falo até 35, gente. Vai perguntar. A gente nem sentiu passar essa 1 hora, né? E aí, quero trazer aqui alguns pontos. Então, bem relacionado a essa fala, a Jéssica colocou também essa questão, né, que o tapa ele quebra o diálogo, mas, e a criança não entende o que está por trás disso, né? Então, você vai lá e é o que você trouxe. Tem essa sensação que é um rompante ali na hora, a criança para na hora, mas ao mesmo tempo ela não entende
o porquê, não entende o sentimento, aprisiona também o sentimento ali que ela tem naquele momento, uma possibilidade de diálogo. E a Maria Regina trouxe também que a comunicação não violenta poderia estar aí no currículo de formação dos professores, gestores escolares. É um tema realmente que cada vez mais aparece. E também acho que tem esse ponto, como que a gente conversa sobre isso com as famílias, esse cuidado. Eu converso muito aqui com as escolas sobre esse ponto. Uma reunião de famílias, por exemplo, não é para ficar só ali apontando os alunos que não chegaram nas notas ou que tiveram alguns comportamentos, e a família se sente até exposta naquele momento, fala, poxa, meu filho, né, na frente das outras famílias ali, e como que a gente consegue virar, inclusive desde o momento em que a gente conversa sobre o resultado ali, como está o estado da aprendizagem, até esse momento realmente de agora que a gente está em casa, né? Reforçar, pedir para a família reforçar o avanço. É difícil para a criança também sozinha em casa, né? Então, acho que esse é um ponto bem, bem importante. Eu quero fazer um agradecimento imenso. Juliana, a live completa fica disponível aqui no grupo do PVE. A gente vai lançar um desafio, fica em casa com o PVE, a gente sempre lança um desafio relacionado ao tema. E eu lembro a todos que segunda-feira, dia 18, é o Dia Nacional do Enfrentamento aí à Violência Sexual da Criança e Adolescente. O Instituto Votorantim, em parceria com as empresas investidas também no grupo, vai falar sobre esse tema. A gente está com uma programação também junto com outros parceiros, com a Plan, com a Child, Unicef, parceiros que estão com a gente pensando em como mobilizar e sensibilizar e principalmente como enfrentar essa situação e esse contexto. Então, semana que vem a gente tem uma agenda aí importante. Juliana, muito obrigada. Adorei nossa conversa e agradeço todo mundo que está participando, a todos os municípios. É muito gostoso estar na casa das pessoas, mesmo estando tão longe, né? Isso aí. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando sobre esses temas que são muito caros para mim, né? Desde a primeira vez que eu pisei na sala de aula até hoje, eu brinco, parece um cachorro mordendo o meu calcanhar, porque desde, né, lá atrás, 17 anos, primeira vez que pisei na sala de aula com o professor até hoje, não teve um único ano que eu não tivesse que lidar com uma situação de violência contra a criança. Então, eu entendo que os educadores estão passando, a preocupação das famílias nesse momento. Um espaço como esse é fundamental para a gente pensar junto alternativas de construir uma outra infância, né? Uma infância diferente, né? Que a gente não reproduza a infância que a gente viveu, que a gente construa uma outra sociedade, uma outra infância, com base, sim, no diálogo, na amorosidade, e no caso da escola, com todo o rigor da ação pedagógica, né, que é exigido para que a escola tenha uma ação de prevenção de violências e construa, assim, um currículo bem significativo que não pode fugir desse enfrentamento, né? Um currículo significativo que precisa colocar em pauta, sim, essas orientações para os professores, como a gente vem construindo, procedimentos, encaminhamentos para a escola poder ajudar as crianças a se desenvolverem. Então, agradeço muito o papo, adorei também aqui com vocês. Peço desculpa um barulho aqui agora há pouco, que eu não sei se era a bola, o que ele estava batendo aqui, mas acho que todo mundo está vivendo um pouco isso, né? Essas coisas do trabalho em casa. Chegou uma pergunta aqui para mim, o que significa a naturalização da violência? Eu acho que dá para a gente ir fechando um pouco com essa questão, né? A naturalização da violência é quando a sociedade vê aquilo como normal, né? Como, tudo bem, sempre foi assim, a criança, a gente bate mesmo na criança, as crianças brigam, né? O bullying na escola, eles brigam mesmo, tem sempre um que persegue, e não é assim, né? A gente é sujeito histórico, a gente tem possibilidade de construir uma outra realidade, intervir nessa realidade que a gente tem. Então, não vamos naturalizar, não vamos silenciar. Obrigada a vocês por terem aberto esse diálogo.
Juliana, muito obrigada. E aí, reforço o convite também a todo mundo que acompanha o grupo do PVE Nacional. Convida outra família para fazer parte desse grupo. Compartilhe esse conteúdo, compartilhe o que você aprendeu aqui. A gente tem colocado alguns desafios, que é também uma forma da gente colocar em prática o que a gente tem vivido e de estimular as ações, que as ações aconteçam. Agradeço imensamente a participação de todos e acho que é isso, né? Seguimos juntos, cada um na sua casa, mas seguimos juntos nesse contexto de proteção. É sim uma responsabilidade nossa e também se a gente está percebendo que tem uma família que está com dificuldade, né? Que a gente percebe antes de chegar nesse caso da gente ficar presenciando situações de violência, a gente também pode conversar com essa família e dar essas orientações de reforço positivo, de olha, não chegue nesse extremo, fazer um pouco do que a mãe da Juliana fez, sabe, daquela olhadinha e fala, você vai fazer isso mesmo? Para, respira. Então, o convite é esse, gente, semana que vem é uma semana muito importante para essa temática e a gente deixa esse reforço de que todas as crianças são nossas, sabe? Então, a gente se vê, agradeço, adorei o papo e até breve, pessoal. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima.